Ele abriu a porta com um rangido seco, e o cheiro de mofo veio como um soco no rosto. A casa parecia esquecida pelo tempo. Tinta descascando, teto manchado, móveis tortos, uma geladeira velha gemendo no canto. Janaína deu 2 passos para dentro e travou. O salto baixo dela grudou no chão úmido. O silêncio era pesado, quase acusador. E ali, ao lado dela, aquele homem simples, camisa sem marca, olhar calmo demais, observava tudo como se esperasse algo, como se testasse, e estava. Janaína Alves já tinha visto muita coisa. Aos 29 anos, carregava no corpo o cansaço de quem nunca teve escolha. Trabalhava como copeira terceirizada na Tavares Holding. Do 12º andar ao térreo, café, bandeja, limpeza, sorriso forçado. E à noite, voltava para casa com a cabeça cheia e o coração apertado. A mãe doente dependia dela. A faculdade de administração, trancada, sonho em pausa. Naquela sexta-feira, tudo parecia comum, até aquele homem aparecer. "Você é a Janaína?" Ele perguntou voz baixa. "Sou sim. O senhor precisa de café para o andar?" "Não. Preciso de você para avaliar um lugar." Ela estranhou na hora. Funcionários como ela não eram convidados para nada. Eram mandados. E mesmo assim, algo naquele pedido parecia diferente. Avaliar. Um imóvel. Quero montar um espaço de reuniões. Preciso saber se funciona. Ela hesitou, mas aceitou. Agora, ali dentro daquela casa caindo aos pedaços, Janaína sentia o estômago embrulhar. Aquilo não fazia sentido. Ela andou devagar. Passou a mão em uma mesa coberta de poeira. Olhou o teto manchado. "Olha, sendo bem sincera", ela disse cruzando os braços, "isso aqui não tem condição nenhuma." O homem ficou em silêncio. "Tem infiltração, cheiro forte, risco sanitário. Não dá nem para servir água aqui, quanto mais café." Ela virou o rosto firme. Se algum diretor visse isso, mandava fechar na hora. O homem apenas assentiu. Mas por dentro, algo mudou. Porque ninguém falava assim com ele. Ninguém. Ricardo Tavares, 51 anos, CEO bilionário da Tavares Holding, estava ali, disfarçado, invisível. E pela primeira vez em muito tempo, alguém não tentou agradar. Na manhã seguinte, Janaína voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas o clima no 12º andar estava estranho. Olhares atravessados, cochichos. Até que veio o chamado. "Janaína, sala de reuniões. Agora." Ela respirou fundo. Quando entrou, o ar estava gelado. Literalmente. Ar-condicionado no máximo. E no centro, sentado com postura rígida, estava Geraldo Oliveira, diretor administrativo, 54 anos, conhecido pelo sorriso falso e pelas palavras afiadas. "Então você é a funcionária que acha que pode opinar sobre decisões da empresa?" Silêncio. "Eu apenas respondi o que me perguntaram." Respondeu mal. Ele se levantou devagar. "Você não está aqui para pensar, está aqui para executar." Alguns funcionários desviaram o olhar. Outros assistiam, quase satisfeitos. Um imóvel é aprovado por quem tem competência, não por copeira. O coração de Janaína acelerou, mas ela não abaixou a cabeça. Com todo respeito, se envolve higiene, envolve todo mundo. O clima congelou. Geraldo deu um passo à frente. "Você está passando dos limites. Ou talvez alguém esteja ignorando problemas básicos." Um murmúrio percorreu a sala. Geraldo riu, frio. "Você deveria agradecer por ainda estar aqui." Ela engoliu seco, mas manteve a postura. "Eu só fiz meu trabalho direito." Ele se virou para os outros. "Vejam só, agora temos especialistas, risos baixos." Janaína sentiu o rosto queimar. Aquilo não era novo, mas doía igual. "Pode sair," ele disse, seco. Ela saiu, mas não saiu quebrada. Saiu alerta. Naquela tarde, o mesmo homem simples apareceu de novo. "Preciso que você organize um coffee break amanhã." "Onde?" "Naquele imóvel." Ela arregalou os olhos. "Mas aquilo não tem estrutura." "Dê um jeito." O tom era calmo, mas firme. "Não tem como garantir segurança alimentar ali." "Está recusando?" Ela respirou fundo. "Estou dizendo que não é seguro."
Ele se aproximou um pouco. Às vezes é preciso improvisar. Ela balançou a cabeça. Improvisar não é usar produto vencido ou ignorar contaminação. O olhar dele fixou no dela. Então você não vai fazer? Do jeito certo, sim. Do jeito errado, não. Silêncio. Ali, algo se decidiu. Mas ninguém ainda sabia o quanto aquilo ia custar. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinza, pesado, como se anunciasse problema. Janaína saiu de casa cedo, o uniforme ainda úmido do ferro improvisado. A mãe tossia no quarto ao lado e aquilo ficou martelando na cabeça dela durante todo o caminho. Quando chegou ao prédio da Tavares Holding, percebeu na hora, algo estava diferente. "Você viu?" cochichou uma funcionária no elevador. "Hoje vai ter reunião grande lá embaixo." Janaína fingiu não ouvir, mas o estômago apertou. Antes mesmo de chegar à copa, o celular vibrou. Mensagem: "Não esqueça do coffee break hoje 14. Era ele, o tal Ricardo. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. "Não vou fazer errado", murmurou para si mesma. Mas a pressão começou cedo. Às 10 horas, Geraldo apareceu na copa, sem aviso. E então, já resolveu a questão do evento? "Estou organizando dentro do que é possível com segurança." Ele franziu a testa. "Segurança? De novo isso? Produtos vencidos não podem ser usados." "Quem disse que estão vencidos?" Ela encarou. "Eu conferi ontem." Silêncio. Ele se aproximou, voz baixa. "Você gosta de complicar, né? Eu gosto de fazer certo." Ele sorriu, mas era um sorriso perigoso. "Então vamos ver até onde esse certo te leva." E saiu. O relógio parecia correr mais rápido naquele dia. 13h20. Janaína chegou na casa deteriorada com 2 caixas pequenas, tudo comprado com o próprio dinheiro. Café fresco, biscoitos simples dentro da validade, copos descartáveis novos. Nada sofisticado, mas limpo, honesto. Ela entrou e já começou a organizar. Limpou uma mesa, abriu as janelas, mesmo com o cheiro insistente de mofo. Passou o pano onde dava. Cada movimento era tenso, cada barulho fazia o coração disparar. 13h55. Passos do lado de fora. Porta abrindo. O tal Ricardo entrou primeiro. Calmo como sempre. Atrás dele 2 homens de terno. E... Geraldo. Janaína congelou por um segundo. "Isso é o coffee break?" Geraldo perguntou, olhando com desprezo. "É o que dá para fazer com segurança aqui." Ele riu. "Café simples, biscoito barato, tudo dentro das normas. Você realmente não aprende." Ele caminhou até a mesa. Pegou um pacote que estava na bolsa dela. "E isso aqui?" Ela arregalou os olhos. "Isso não é para usar." Ele abriu. "Produto industrial. Etiqueta quase apagada. Isso sim é padrão da empresa." Ela deu um passo à frente. "Está vencido." Silêncio pesado. Os 2 homens de terno trocaram olhares. Ricardo observava. "Está exagerando", disse Geraldo. "Não estou. Você vai servir isso." "Não vou." O ar ficou denso. "Você está se recusando a cumprir ordem direta. Ordem ilegal." A palavra caiu como uma bomba. Geraldo fechou o semblante. "Cuidado com o que fala. Eu conferi lote, data, fornecedor, está tudo errado." Ela puxou o celular. "E eu registrei." O silêncio agora era outro, mais profundo, mais perigoso. "Você gravou?" Geraldo perguntou, voz baixa. "Registrei tudo que achei irregular." Os homens de terno se entreolharam novamente. Ricardo deu um leve passo para trás, observando, medindo. "Você está cavando sua própria demissão", disse Geraldo, "ou impedindo um problema maior." Ela não tremia mais. Agora não. Algo dentro dela tinha virado. "Eu não vou servir comida vencida para ninguém." O relógio marcava 14h03. Ninguém tocava no café. Ninguém falava. Até que Ricardo se aproximou da mesa. Pegou um copo. Serviu café. Provou. Olhou para Janaína. E assentiu. Quase imperceptível. Mas Geraldo percebeu. E aquilo o irritou. "Isso é uma perda de tempo", ele disse. "Vamos embora." Os homens de terno hesitaram, mas seguiram. Ricardo foi o último a sair. Antes de cruzar a porta, ele parou. Olhou para Janaína. "Interessante."
E saiu. A porta fechou. O silêncio voltou. Mas agora, diferente. Janaína encostou na parede, o coração disparado, as mãos suadas. Ela sabia. Aquilo não ia acabar ali. Naquela noite, em casa, ela abriu um caderno velho. Anotou tudo. Data, hora, nomes, situações. Não era só sobre aquele dia, era sobre tudo. Desperdício, ordens contraditórias, compras estranhas, pressões. Ela lembrou de Dona Jurema, das histórias sussurradas no refeitório. Lembrou de Paulo, da manutenção. Tem coisa errada aí, Jana. Agora fazia sentido, e ela decidiu. Não ia mais só obedecer, ia observar e guardar, porque alguma coisa grande estava acontecendo, e ela já estava no meio. 3 dias depois, o clima dentro da Tavares Holding já não era o mesmo. Não era só impressão, era tensão espalhada pelos corredores, olhares desviando, conversas interrompidas quando alguém se aproximava. E no meio disso tudo, Janaína andava em silêncio, observando mais do que nunca. Ela já não era invisível, agora era incômoda. Na copa do 12º andar, o barulho da máquina de café parecia mais alto que o normal. Cada clique ecoava como um aviso. Dona Jurema estava lá, como sempre, organizando os copos com calma. Você mexeu com gente grande, menina, ela disse sem olhar. Janaína suspirou. Eu só fiz o certo. E desde quando isso protege alguém aqui dentro? Silêncio. Janaína encostou na bancada. A senhora já viu coisa errada, né? Dona Jurema parou por um segundo. Depois continuou. Há anos. E nunca falou nada? Ela finalmente olhou. Já falei. E sabe o que aconteceu? Janaína engoliu seco. Nada. A resposta veio seca, sem emoção. Aqui, quem fala demais, some devagar. Aquilo ficou no ar. Pesado, mas não assustou Janaína como antes. Agora só confirmava. Naquela tarde ela desceu até o setor de manutenção. Precisava confirmar uma coisa. Paulo estava agachado, mexendo em um quadro elétrico. Ei! Ela chamou. Ele levantou, limpando as mãos. Eita, você tá famosa agora. Preciso te perguntar uma coisa. Ele já ficou sério. Sobre o quê? Ordens de compra, materiais... Já mandaram você usar coisa inadequada? Ele soltou uma risada curta. Direto. Quem? Ele hesitou. Olhou para os lados. Diretoria. Geraldo? Silêncio. Às vezes vem dele, às vezes de cima, mas sempre estranho. Tipo, peça mais barata no sistema, peça mais cara na nota. Diferença ninguém explica. O coração de Janaína acelerou. Você já guardou prova disso? Tá maluca? Eu tô falando sério. Ele chegou mais perto. Você não tá entendendo onde tá se metendo. Eu já tô metida. Aquilo fez ele parar. Pensar. Tenho umas fotos antigas, mas nunca usei. Me mostra. Ele respirou fundo. Depois do expediente. Combinado. Naquela noite, Janaína não foi direto para casa. Sentou num banco do lado de fora do prédio com Paulo. O movimento já era pouco. O céu escuro, abafado. Ele mostrou tudo. Fotos, notas, peças trocadas, ordens contraditórias. Isso aqui dá problema grande, ela murmurou. Eu sei. Então por que você guardou? Ele deu de ombros. Vai que um dia precisa. Ela fechou o celular devagar. Esse dia chegou. No dia seguinte, o golpe veio mais pesado. Janaína foi chamada para almoçar fora. Ordem da diretoria, disseram. Local, restaurante, o sabor da esquina. Chique demais para o padrão dela. Ela chegou e viu Geraldo sentado, já impaciente. Senta, ela sentou. Vamos direto ao ponto, ele disse, jogando um documento na mesa. Assina. Ela pegou, leu rápido, e o sangue gelou. Isso aqui tá errado. Está aprovado. Esses valores estão inflados. Assina. Eu não posso. Ele se inclinou. Você pode sim. Não. Silêncio. O garçom passou. O cheiro da comida parecia distante. Você quer crescer aqui dentro, não quer? Ela não respondeu. Então aprende como o jogo funciona. Ela levantou os olhos. Se o jogo for esse, eu não jogo. O rosto dele endureceu. Você acha que é heroína? Acho que tem coisa errada. Sempre teve. Aquilo foi dito com uma naturalidade assustadora. E vai continuar tendo. Ela apertou o papel.
Não comigo. Ele sorriu, mas sem humor. Você não tem escolha. Ela puxou a bolsa, tirou cópias, colocou na mesa. Tenho sim. Agora... O silêncio mudou de lado. Eu guardei tudo. Geraldo ficou imóvel. Datas, valores, pedidos, pessoas. Ela falou baixo, mas firme. Se isso cair lá em cima, não sobra ninguém. Ele respirou fundo, lentamente. Você está ameaçando? Estou me protegendo. Os dois ficaram se encarando. O barulho do restaurante voltou ao redor, mas parecia distante, como se aquele momento estivesse isolado. Você não sabe com quem está lidando, ele disse. Talvez saiba mais do que você pensa. Ela levantou, deixou o documento na mesa. Não vou assinar. E saiu. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mas o coração, não. Ela sabia. Agora não tinha volta. Mas o que ela não sabia era que alguém tinha visto tudo. E esse alguém já estava preparando o próximo passo. 2 dias depois, a pressão ficou insustentável. Janaína entrou no prédio e sentiu na pele. O segurança evitou contato visual. A recepcionista não respondeu o bom dia. Até o elevador parecia mais lento, como se arrastasse o tempo. No 12º andar, a copa estava vazia. Estranhamente vazia. Sem Dona Jurema. O coração de Janaína apertou na hora. Cadê a Jurema? Ela perguntou para um funcionário passando. Afastada. Como assim? Disseram que foi problema de saúde. Aquilo não convenceu. Nada ali convencia mais. Minutos depois, veio o chamado. De novo. Sala de reuniões. Agora. Janaína fechou os olhos por um segundo. Tá bom, murmurou. Quando entrou, o cenário era outro. Mais gente, mais tensão. Geraldo estava lá, em pé, andando de um lado para o outro. E o tal Ricardo, sentado ao fundo, quieto, observando tudo. Como sempre. Finalmente, disse Geraldo. Vamos resolver isso de uma vez. Janaína permaneceu em silêncio. Recebemos denúncias graves sobre você. Ela franziu a testa. Sobre mim? Que você está criando conflitos, se recusando a cumprir ordens e vazando informações internas. Aquilo foi como um tapa. Isso não é verdade. Não? Ele pegou uma pasta, jogou na mesa. E isso aqui? Fotos, prints, conversas, mas distorcidas, cortadas, manipuladas. Janaína sentiu o sangue ferver. Isso está fora de contexto. Claro que está. Risos baixos ao redor. Você acha que pode brincar de investigadora? Ela respirou fundo. Eu só registrei irregularidades. Irregularidades ou invenções. Eu tenho provas completas. Tem? Ele cruzou os braços. Então mostra. Silêncio. O olhar de todos sobre ela. Pressão, peso. Mas ela não recuou. Abriu a bolsa, tirou o caderno. O celular. Colocou tudo na mesa. Aqui. O barulho seco ecoou na sala. Datas, registros, fotos sem corte, áudios. Geraldo tentou manter o controle. Isso não prova nada. Prova sim. Ela olhou ao redor. Peça trocada com valor inflado. Compra duplicada. Produto vencido sendo usado. Os murmúrios começaram. Funcionários pressionados a assinar documentos falsos. O clima mudou. De verdade. Agora, ninguém ria. Eu tenho testemunhas. Ela falou mais baixo. Dona Jurema, silêncio, mais pesado que antes. E Paulo, da manutenção. Geraldo perdeu o sorriso. Você está se afundando. Ou trazendo à tona. Ele bateu na mesa. Chega. O som fez alguns se assustarem. Você não passa de uma copeira. O eco daquela frase cortou o ar. Mas Janaína não baixou a cabeça. Dessa vez, não. E o senhor não passa de alguém com medo. Aquilo foi direto, sem filtro, sem volta. O rosto dele ficou vermelho. Você vai sair daqui hoje? Talvez. Ela manteve o olhar firme, mas não sozinha. O silêncio virou tensão pura. Geraldo respirava pesado. Última chance, ele disse. Retira tudo e isso acaba. Ela pensou na mãe, na casa, na faculdade parada. Pensou no medo, mas também pensou em tudo que viu. Tudo que engoliu por anos. E respondeu, não. Simples, direto, irreversível. Nesse momento, uma cadeira rangeu. Ricardo. Ele se levantou lentamente.
pela primeira vez, se aproximando. O som dos passos dele parecia alto demais. Cada passo aumentava o peso no ar. Ele parou ao lado da mesa, olhou os documentos. Depois, olhou para Janaína, longo, silencioso. E então, interessante, disse baixo. Geraldo tentou recuperar o controle. Senhor, isso aqui já está resolvido. Essa funcionária... Ricardo levantou a mão. Silêncio imediato, mas ele ainda não revelou nada. Ainda não, porque o jogo ainda não tinha acabado. E o próximo movimento ia destruir alguém ali dentro. O silêncio que tomou a sala não era comum. Era pesado, quase sufocante. Ninguém se mexia, ninguém respirava direito. Todos os olhos estavam em Ricardo. Até então, ele era só um homem simples. Agora, era o centro de tudo. Ele pegou o caderno de Janaína, folheou devagar, sem pressa. Cada página virada parecia um julgamento silencioso. Geraldo tentou sorrir. Senhor, isso não passa de uma funcionária tentando se justificar. Ricardo não respondeu. Continuou analisando. Fotos, datas, anotações detalhadas, organização impecável. Aquilo não era impulso, era consistência. Curioso, ele murmurou. Janaína ficou imóvel, o coração batendo forte no peito. Muito curioso. Ele levantou os olhos. Você anotou tudo sozinha? Sim. Desde quando? Comecei depois da visita ao imóvel. Um leve brilho passou pelo olhar dele. Entendi. Geraldo se adiantou. Isso só prova que ela está obcecada, criando problemas onde não existem. Não interrompa. A frase saiu baixa. Mas cortou como faca. Geraldo travou. Foi a primeira vez. Ricardo fechou o caderno. Vamos revisar alguns pontos. Ele pegou o celular dela. Abriu uma das imagens. Compra de insumos. Valor lançado, 3.000. Passou o dedo. Valor de mercado, 1.200. Olhou para Geraldo. Explica. Silêncio. Deve ser erro de fornecedor. Repetido 5 vezes? Outro silêncio. Mais pesado. Ricardo virou outra página. Produto vencido. Lote registrado. Ele ergueu o olhar. Isso foi autorizado por quem? Geraldo suava. Eu não tenho essa informação agora, mas deveria. A sala inteira sentiu. Algo estava mudando, e rápido. Ricardo caminhou devagar pela sala. Eu pedi um teste simples. Todos olharam confusos. Um ambiente fora do padrão. Ele fez uma pausa. E observei as reações. O coração de Janaína disparou. A maioria ignoraria. Ele olhou para alguns diretores. Outros improvisariam errado. O olhar dele passou por Geraldo. E poucos fariam o que é certo. Ele parou, bem em frente a Janaína. Mesmo sob pressão, silêncio absoluto. Mesmo sendo humilhados, o ar ficou mais pesado. Mesmo correndo o risco de perder tudo, Janaína sentiu os olhos arderem, mas segurou. Ricardo respirou fundo. E então, acho que já está na hora de parar com isso. Geraldo tentou intervir. Senhor, eu posso resolver. Ricardo virou lentamente. E pela primeira vez, o olhar dele mudou completamente. Frio, direto, autoritário. Não, você não pode. A sala congelou. Porque quem precisa ser resolvido aqui é você. O impacto foi imediato. Senhor, eu não estou entendendo. Está sim. Ricardo deu um passo à frente. Só não esperava. Silêncio. Você manipulou relatórios. Não, pressionou funcionários. Isso é um absurdo. E colocou a empresa em risco. Cada frase era um golpe, sem aumento de tom, mas impossível de ignorar. Geraldo já não conseguia sustentar o olhar. Eu posso explicar. Vai explicar. Ricardo apontou para a mesa. Para o conselho. Nesse momento a porta se abriu. Mais pessoas entraram. Executivos, conselheiros. O ambiente mudou completamente. Agora era oficial. Agora era julgamento. Janaína deu um passo para trás, o coração acelerado, sem entender totalmente, mas sentindo. Tudo estava prestes a explodir. E então, Ricardo fez algo que ninguém esperava. Ele tirou o relógio, colocou sobre a mesa, desabotoou o blazer simples e disse:
Acho que vocês merecem saber quem está conduzindo isso. A sala inteira prendeu a respiração, e Janaína sentiu o mundo parar por um segundo, porque algo dentro dela disse: agora tudo muda. O som do relógio tocando a mesa ecoou como um marco. Ricardo ajeitou a postura. O olhar agora não era mais o de um homem simples. Era firme, imponente, dono de tudo aquilo. Meu nome completo é Ricardo Tavares. Silêncio absoluto. CEO da Tavares Holding. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Alguém deixou uma caneta cair. Outro engoliu seco. Geraldo empalideceu. Isso é uma brincadeira? Não é. A resposta veio seca, irrefutável. Ricardo caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar que sempre foi dele, mas que ninguém ali esperava ver ocupado daquela forma. Eu conduzi esse teste pessoalmente. Ele olhou ao redor, e o que encontrei foi pior do que imaginei. Os conselheiros estavam atentos, sérios, falhas operacionais, desperdício, irregularidades. Ele fez uma pausa. E abuso de poder. O olhar dele travou em Geraldo, que agora não conseguia nem se defender direito. Senhor, eu posso explicar? Não precisa. Ricardo abriu o caderno de Janaína novamente. Ela já explicou por você. O silêncio virou pressão pura. Cada registro aqui foi verificado. Ele levantou algumas folhas. E confirmado. Os conselheiros começaram a se mexer. Cochichos. Trocas de olhares. Isso não pode estar certo, murmurou um deles. Está. Ricardo foi direto. E eu assumo a responsabilidade. Aquilo pegou todos de surpresa. Até Janaína. Eu me afastei. A voz dele mudou, mais humana. Fiquei distante da operação real. Ele respirou fundo. E permiti que isso crescesse. Ninguém esperava aquilo. Um CEO assumindo culpa, na frente de todos. Ele então se virou para Janaína. O olhar, completamente diferente agora. E você? Ela ficou tensa. Foi colocada em situações que nunca deveria ter enfrentado. A voz dele falhou levemente. Por minha causa. Silêncio. Pesado. Sincero. Eu te devo um pedido de desculpas. Aquilo quebrou algo dentro dela. Não era sobre cargo. Era sobre reconhecimento. Você fez o que muitos aqui não tiveram coragem. Ela sentiu os olhos encherem, mas não chorou. Ainda não. Ricardo se virou novamente. Agora, mais firme do que nunca. Geraldo Oliveira. O nome ecoou. Você está demitido por justa causa. O impacto foi imediato. O quê? E responderá internamente e judicialmente pelos atos registrados. Geraldo deu um passo para trás, desesperado. Isso é um erro. Eu sempre fui leal. A fraude. Silêncio. A manipulação. Outro golpe. E ao abuso. Geraldo não tinha mais palavras. A sala inteira sabia. Acabou. 2 seguranças apareceram discretamente na porta. Por favor. Simples assim. O fim. Ele saiu. Sem aplauso. Sem defesa. Só o peso das próprias escolhas. O silêncio que ficou depois era outro. Mais leve. Mas ainda carregado de emoção. Ricardo voltou o olhar para o grupo. Isso não termina aqui. Ele apontou para Janaína. Começa aqui. Ela travou. A partir de hoje, ele fez uma pausa. Janaína Alves assume como supervisora de operações. O choque foi geral, com autonomia para auditorias internas. Ele continuou. Bolsa integral para retomar sua faculdade. O coração dela disparou. E participação direta nas decisões de melhoria. Dona Jurema foi mencionada. Será reintegrada imediatamente. E Paulo também. Integrará a equipe técnica de revisão. Janaína finalmente não segurou. Uma lágrima caiu, silenciosa, mas carregada de tudo. Cansaço, dor e justiça. Ricardo respirou fundo. E pela primeira vez, os olhos dele também estavam marejados, porque naquele momento, ele não viu uma funcionária. Ele viu a verdade que tinha ignorado por anos. E isso foi o que mais doeu. O silêncio que ficou na sala depois da saída de Geraldo não era vazio. Era um silêncio de virada, de fim e começo. Janaína ainda estava parada, tentando entender tudo. As mãos tremiam levemente. O coração batia forte, mas agora não era medo.
Era outra coisa, algo que ela quase não reconhecia mais. Alívio. Ricardo se aproximou devagar, sem pressa, sem postura de chefe. Você está bem? Ela respirou fundo antes de responder. Agora, acho que estou. Ele assentiu. Olhou ao redor da sala. Isso aqui virou algo que eu não reconhecia mais. A voz dele carregava peso. E eu precisei me disfarçar para enxergar. Os conselheiros ouviam em silêncio. Uma empresa não quebra só por números, ele continuou. Ela quebra quando perde o respeito pelas pessoas. O impacto da frase foi imediato. E aqui, isso quase aconteceu. Janaína baixou o olhar por um segundo. Lembrou de tudo. As humilhações, os olhares, as ordens absurdas. Mas também lembrou da própria coragem. Ricardo então virou para ela novamente. Aquela casa, ela levantou o olhar. Não era sobre estrutura, era sobre escolha. Silêncio. E você escolheu certo, mesmo quando era mais difícil. Aquilo bateu fundo, muito mais do que qualquer promoção. Nesse momento a porta se abriu novamente. Dona Jurema entrou, ainda insegura. Me chamaram. Janaína virou na hora. Os olhos das duas se encontraram. E ali não precisava de palavra, só verdade. A senhora voltou, Janaína disse com a voz embargada. Voltei, minha filha. Elas se abraçaram, forte, demorado, como quem sobreviveu a algo juntas. Paulo apareceu logo atrás, meio sem jeito. Acho que agora eu não preciso mais esconder nada, né? Janaína sorriu. Não precisa. Ricardo observava tudo, em silêncio, mas claramente tocado. É assim que começa, ele disse, do jeito certo. Dias depois, mudanças começaram. De verdade. Auditorias internas foram abertas, contratos revisados, desperdícios cortados. O canal de denúncias foi criado. E pela primeira vez, as pessoas começaram a falar, sem medo. Janaína agora andava pelos mesmos corredores. Mas nada era igual. O respeito veio, não por cargo, mas por atitude. Na casa dela, à noite, ela abriu o caderno antigo mais uma vez. Mas dessa vez, não para se defender, e sim para planejar o futuro. A faculdade foi reativada. A mãe, agora mais tranquila, sorria mais. E Janaína finalmente respirava diferente, leve, mais forte. Enquanto isso, Ricardo estava sozinho em seu escritório. O mesmo homem, mas não o mesmo olhar. Ele pegou uma foto antiga da empresa. Eu quase perdi tudo, murmurou. Mas não era sobre dinheiro, era sobre essência. E pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Não de fraqueza, mas de consciência, porque entendeu que o maior erro não foi confiar nas pessoas erradas, foi ter parado de ouvir as certas. Moral da história. No fim, não foi sobre dinheiro, cargo ou aparência. Foi sobre caráter, quando ninguém está olhando. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Você teria tido a coragem da Janaína?